Sejam bem-vindos a mais uma live Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui ajudo você a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é: descubra os 7 orixás que você precisa conhecer para conexões mais profundas. Se aprofundar na conexão com os orixás. São conexões profundas. Por isso que hoje eu quero que você preste atenção do início ao fim para você não se perder. Porque a live de hoje promete, o conteúdo de hoje promete. Descubra os 7 orixás que você precisa conhecer para ter conexões mais profundas. Sem muitas delongas, vamos lá. Quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Solta os corações no Instagram, senta o like. Para nós que trabalhamos com conteúdo, para nós que montamos conteúdo, o like é muito importante. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ou o dislike, não importa. O que importa é você participar, você dar a sua opinião. Descubra os 7 orixás que você precisa conhecer para conexões mais profundas. O que são orixás? Quem são os orixás? Ao longo da minha jornada mediúnica, da minha jornada de estudos, eu tenho percebido que todas as vezes que eu me deparo, eu estudo as diversas religiões que existem no mundo afora, principalmente as religiões mais antigas, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, a religião nórdica, a própria religião hindu que está até hoje, até mesmo o budismo, dentro dos seus conceitos, no shintoísmo, no taoísmo, nós vamos encontrar diversas divindades de Deus representadas com algum fator ou alguma característica que traz para os seres humanos encarnados algo para seguir, um objetivo, uma vida mais plena. Ou, se você preferir assim dizer, uma centelha para que você possa ascender na sua vida. Durante toda a minha jornada, e eu continuo estudando até hoje, porque eu tenho certeza que conhecimento é a única coisa que nós levamos para a nossa vida do outro lado, eu sempre gostei de entender. Quando eu não tenho entendimento, eu solto a pergunta para o universo. Dentro da religião nórdica, a literatura nórdica, nós temos ali Xangô, que se assemelha demais com Thor, o deus do trovão. Dentro da religião egípcia, nós temos Anubis, que se assemelha demais em características da tradição tupi-guarani do nosso país, quando eles cultuam Iara, se assemelha demais Iara, deusa dos rios, se assemelha demais com nossa querida Mãe Oxum. E aí nós temos, no budismo, se você for estudar o budismo, você vai ver que temos o Buda da prosperidade, o Buda da felicidade, Buda do amor, Buda da destruição, o Buda... E cada característica de um Buda se assemelha demais a um orixá, que nós conhecemos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o orixá, para mim, são representações das emanações de Deus. E quando eu falo que orixás são representações das emanações de Deus, eles se manifestam em nós através das características que eles têm para que nós possamos evoluir aqui nessa terra. A evolução de cada um é individual. É individual. E os orixás atuam na nossa vida, nos fornecendo essas dádivas, vamos dizer assim, essas energias, para que nós possamos evoluir cada vez mais. Dentro daqui do terreiro, né, dos encontros presenciais que eu tenho aqui com os médios, com alguns alunos, nós chegamos a fazer algumas pesquisas do shintoísmo, do taoísmo,
da própria literatura nórdica, literatura Roma Antiga, literatura Grécia Antiga, egípcia. E você vai ver, cada característica de um orixá se assemelha a um deus, a uma divindade dessas religiões, dessas filosofias de vida que eu citei. O que eu quero dizer com isso? Que, para mim, por serem emanações de Deus, os orixás se adaptam a cada cultura e se adaptam a cada civilização. A nossa tradição tupi-guarani, tendo ali Yara, deusa dos rios, que se assemelha ao Oxum, a emanação de Yara, ali de Deus, como Oxum, na África era Oxum, na outra religião é Afrodite, e assim por diante. Resumindo, quando você nomeia, quando nós nomeamos os orixás, dando nomes humanos para facilitar o nosso entendimento, nós estamos, na realidade, limitando ou dando valor ao que nossa mente consegue entender. Porque, para mim, o orixá ele é macro. Ele transcende ao nosso entendimento. Ele não está preso a um nome que nós damos. Mas, para nosso entendimento, nós precisamos desse nome. E eles atuam na nossa vida de acordo com a necessidade que o nosso espírito traz e de acordo com a nossa herança ancestral, com a nossa hereditariedade. E a nossa hereditariedade divina, vamos dizer assim, ela começou lá na nossa primeira encarnação. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas para vocês entenderem aqui agora, eu preciso encontrar uma forma de perdoar, uma forma de ser perdoado. Eu preciso pedir perdão. Eu não sei pedir perdão, não sei ser perdoado e não sei perdoar. A característica de Oxalá, o fator de Oxalá é perdão. Então Oxalá nesse momento vibraria sobre mim até que eu pudesse entender o sentimento do perdão e saber perdoar. Os orixás atuam na nossa vida dessa maneira, providenciando energias para nos auxiliar na nossa caminhada. Caminhada essa que nós chamamos de caminhada evolutiva, porque nós estamos no que eu chamo de faculdade da vida. Nós nascemos, nascemos, crescemos e entramos na faculdade para conseguir uma boa profissão. Em espírito, nós estávamos no interior de Olorum, no interior de Deus, fomos colocados para fora e entramos na faculdade espiritual, que é a faculdade da vida, que é vivenciar o meio humano. E os orixás, que são emanações de Deus, nos auxiliam com suas características, com suas características e com seus fatores, com suas bênçãos nessa nossa caminhada. E aí agora sim começa a grande pergunta. Vamos partir para outras perguntas, porque o título é Descubra os 7 orixás que você precisa conhecer para conexões mais profundas. O orixá incorpora. Dentro da Umbanda, existem muitas doutrinas que manifestam o orixá. Que manifestam os seus orixás e que trabalham com eles. Só que o orixá, gente, não dá consulta. O orixá não dá passe. O orixá é orixá. A sua presença e a sua dança já faz com que a energia se movimenta, promovendo até mesmo um descarrego no terreiro. Uma manifestação de Oxóssi no terreiro é linda, uma manifestação de Xangô, de todos os orixás é linda. Só que existem muitas doutrinas de Umbanda que não manifestam o orixá. E que dizem até que é uma heresia incorporar orixá.
O orixá é o macro. E eu concordo, o orixá é o macro. Quando nós falamos de orixá ser o macro, nós estamos falando dos primordiais. Aqueles que estão muito acima do que nós entendemos. Quando nós estamos estudando os orixás, entendemos que existem os primordiais, nós vamos entender que Deus, ele se multiplica através de si mesmo e de si mesmo. Me explica melhor isso. Deus criou em si e si. Deus gera em si e de si. Vamos pensar no limoeiro. Imagine um limoeiro. O limoeiro, Deus criou o limoeiro. O limoeiro cresceu, floresceu, a abelha veio, polinizou as flores e nasceu o limão. Com sementes. O limão foi gerado no limoeiro. O limoeiro gerou o limão. E quando aquele limão amadureceu, ele caiu, rolou ribanceira abaixo, e ali as sementes germinaram. E nasceu um outro limoeiro. O limoeiro gerou em si um limão. E de si gerou um outro limoeiro. Do fruto do limão. A mesma coisa Deus. Gerou em si os orixás, e de si nasceram outros orixás, através da ciência do entrecruzamento dos orixás. Eu coloco até no nosso curso MMF, eu coloco um super gráfico, explicando esse entrecruzamento, como é que surgem os orixás. Os orixás, para mim, é uma explosão, é um Big Bang mesmo. Os primordiais foram o Big Bang, lá desde o início da nossa história. Quando Oxalá saiu do interior de Olorum, houve um Big Bang, e explodiu. E aí houve toda uma harmonização, né? O planeta estava em desequilíbrio, Xangô veio, começou a equilibrar, mas esse orixá Oxalá, esse orixá Xangô, ninguém incorpora, porque eles são o macro, é energia pura. E aí começa a ciência do entrecruzamento, ou seja, Xangô gera de si outro orixá Xangô, para tomar conta, por exemplo, das matas, para tomar conta das pedreiras, para tomar conta do mar, para tomar conta das estradas, e vai gerando. E esses orixás geram também de si outros orixás, até que chega no meio humano, não deixa de ser um orixá, porque ele é um orixá ainda. Aí quando chega no meio humano, e daquele meio humano, nós já conseguimos manifestar essa energia. Basta você perguntar para quem incorpora o orixá e incorpora uma entidade de trabalho, o quão diferente que é a energia. E existe também um outro conceito, peraí, deixa eu terminar isso aqui antes. Né? Nós estamos entendendo que orixá incorpora em algumas doutrinas, em outras não. Quem está certo e quem está errado? O que está certo é a sua fé. Aquele que tem a fé, que incorpora, seja muito bem-vindo, o orixá incorpora. Aquele que não aceita a incorporação, não entende a incorporação do orixá, também não posso falar nada. Que assim seja. E assim por diante. O orixá, ele está na nossa vida. E existe um conceito também que nós temos a centelha divina de Deus. E eu acredito nisso, que essa centelha é o nosso ser, no nosso corpo divino, não o corpo matéria, nosso corpo divino, que é o interior, é uma centelha que está lá dentro. Quando Oxalá quer conversar comigo, eu sendo filho de Oxalá, essa centelha, ela ressoa, começa a brilhar dentro de mim, até se conectar, e Oxalá se conecta com essa centelha. E aí eu começo a sentir essa vibração, e aí eu manifesto o desejo de Oxalá. Existe esse outro conceito também, que para mim é tão importante quanto o outro da manifestação propriamente dita da incorporação. E o que é conexão espiritual?
A conexão espiritual é você se doar. Se doar. Investir no seu autoconhecimento e no seu aprendizado. Não se limite a pensar ou entender que conexão espiritual é incorporação. Incorporação é apenas um dos meios de conexão. Quando eu falo uma conexão mais profunda, eu estou falando você entender quem é você, de onde você veio e para onde você vai. E para você entender isso, você não precisa estar incorporado. Pelo contrário, acho que quando está incorporado, o guia se preocupa mais em manter o acoplamento áureo, o orixá se preocupa mais em manter a energia conectada com você do que te trazer aprendizados. Então a conexão espiritual mais profunda com o orixá, ela precisa que você invista em você mesmo. Que você invista no seu tempo, que você invista na sua energia e no seu desejo de querer melhorar como pessoa. Pois orixás, eles atuam na nossa vida sempre com o objetivo de nós melhorarmos como pessoas. Mas, Pai Paulo, eu não incorporo mesmo, então o senhor está falando que é possível isso. É possível se conectar, então, sem estar incorporado? Sim, é possível. É possível se conectar através de rezas, através de orações, através do ponto de força dos orixás. Quando você vai à praia, ao invés de ir direto ali, tomando banho, nadando, invista em você, invista no seu autoconhecimento. Fique de camisa ainda, porque você está diante de um altar sagrado, o altar sagrado de Iemanjá ali. Fique com uma bermuda, não fica usando aquela sunga pequenininha, não. Mulheres também usam uma bermuda, usam uma camisa, não fica de biquíni curtinho, não. Fica ali, ande na praia olhando para o mar e peço licença aos guardiões da praia para que eu possa louvar o altar sagrado de Iemanjá. E vai caminhando, respirando fundo, cantando pontos, só no ponto de força ali, ó. Aí quando você molhar os seus pés, eu peço licença a todos os guardiões da beira-mar. Entra mais um pouquinho, entra mais um pouquinho. Peço licença a... Salve, Mamãe Iemanjá. Venho aqui nesse momento me conectar com vós, pedir-lhe a sua bênção, pedir-lhe o seu acalanto. Peço licença, minha mãe, para usar as suas águas sagradas para descarregar a minha aura espiritual, descarregar o meu corpo e o meu espírito. E também, mamãe, peço sua licença para que depois que eu me retirar, eu possa entrar pelo lado profano da vida e me divertir com a minha família dentro das suas águas sagradas. Esse é um modo de conexão que eu posso passar para vocês, louvando os altares sagrados que existem, de todos os orixás. Você tem que saber entrar e saber sair. Se você entrou pedindo licença, saia pedindo licença para todos os lugares onde você pediu. Depois disso, vai lá, tira sua camisa, se divirta, espera alguns minutinhos até a energia poder te purificar e vai se divertir. Nós temos oportunidades constantes, e nós perdemos essas oportunidades por falta de conhecimento. Quando você vai a um parque, você encontra um bambuzal, ali você pode se conectar com uma mãe orixá. No lago, você pode se conectar com uma mãe orixá. Nas matas, com outro pai orixá e assim por diante. A falta de conhecimento faz com que você não entenda e não conheça uma conexão mais profunda. É que pode se conectar? Não. Por que não? Porque para mim, todo mundo é médium. Então não é só médium que pode se conectar. Porque para mim todo mundo é médium. Alguns têm alguns graus mais avançados, outros têm outros graus menos avançados.
Mas o mais importante é você reconhecer o seu grau e reconhecer e entender o seu tipo de mediunidade. Você conhecer o seu tipo de mediunidade e estudar sobre a sua mediunidade, você vai conseguir entender as energias que existem, vai aprender a se conectar com os pontos de força, vai aprender a se conectar com os seus guias, com os seus orixás, de acordo com a sua mediunidade e o seu tipo de mediunidade. Ah, mas eu já incorporo, Pai Paulo. Incorporação não é um modo de conexão profunda. A incorporação é um modo de trabalho. É também uma conexão, mas quando você incorpora, tem que existir um objetivo, tem que existir uma lei, tem que existir um objetivo. Você não vai incorporar na sua casa e ficar ali incorporado 7, 15 minutos, escutando um som, o guia fumando charuto. Não, ele não precisa disso. E você também não precisa disso. O que você precisa é entender e conhecer as energias. E dentro do nosso curso MMF, que é o Método Me Fundamenta, clica aqui na descrição do vídeo no link, já entra para a fila de espera para a minha próxima turma, que na próxima turma eu vou me aprofundar junto com você, com todos os orixás. E você se aprofundando comigo, com todos os orixás, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de investir o seu tempo e investir a sua vida nessa conexão. Pai Paulo, qual o melhor orixá para me conectar no início? Qual o melhor orixá para se conectar no início? Olha, esse tipo de pergunta realmente me causa um espanto, porque não existe um orixá melhor do que o outro. Existem orixás com diversas características diferentes, diversos fatores diferentes. Oxalá é a energia do fogo, Oxum é a energia mineral, Oxóssi é o vegetal, Oxalá é a cristalina, Inhaçã é o ar, Ogum é o ar, é o elemento aço também. Então existem diversas características diferentes. Então não existe um orixá melhor para você se conectar no início. O que existe é você conhecer todos eles e, de acordo com o seu conhecimento, você buscar a sua conexão espiritual de acordo com a sua necessidade. É isso que existe. E quando você reconhece e conhece o seu orixá de frente, o seu orixá de junto, você vai buscar uma conexão profunda com eles. E eles mesmos vão te dar a intuição de qual orixá você precisa se conectar para buscar a solução daquele problema que você precisa. Pai Paulo, e como saber o meu orixá? Existem diversas maneiras de saber o orixá. Existe o jogo de búzios, pela data do aniversário, que é uma coisa que eu sou meio reticente à data de aniversário, porque hoje existe nascimento programado, né? A mulher está grávida de 9 meses e o obstetra já marca com ela ali a data do parto, vai nascer tal dia, não é uma coisa mais tão natural. Então eu sou meio reticente a essa coisa da data do aniversário. Búzios também eu sou meio reticente também, porque para você entender o jogo de búzios você tem que estar numa casa e não simplesmente parar, né, nesse pessoal que fica aí parado aí nos diversos lugares da vida aí jogando búzios ali o dia inteiro, com N energias ali para você saber o seu orixá. Existe uma maneira correta de você saber através dos búzios. Você tem que estar dentro de uma corrente, e nessa corrente a pessoa poder te ensinar e abrir o jogo para você. Existe através das cartas, existem pessoas que sabem ler os orixás através das cartas. Existem rituais internos, fechados, que aí eu não posso falar porque são rituais internos. Se não fossem rituais internos fechados, eu poderia expor. Mas por ser rituais internos, eu não posso expor. Porque eu respeito a lei do silêncio, eu respeito a lei que rege a minha casa, a lei que rege a casa da minha mãe. Então existem diversas maneiras. Mas o mais importante é que quando você encontra
uma casa de fé. Você encontra uma casa para você poder trabalhar. E se aquela casa fez a leitura, você tem que acreditar. Mas e se fizerem a leitura errada? Por isso que eu estou falando que você precisa conhecer uma casa de respeito, uma casa de fé, uma casa de fé e de respeito, para poder fazer a leitura corretamente. E se fizer, né? A pessoa está com o santo errado na cabeça e prejudica ela. A pessoa está com a santa errada na cabeça e ela virou a cabeça. Eu já vi diversas histórias assim já, muitas histórias. Eu não acredito que o orixá prejudica a pessoa. O orixá é uma divindade de Deus. Ele não vai brigar por uma cabeça profana e mundana que nem a nossa, que pensa besteiras, que pensa N situações negativas durante o dia. Ele não vai brigar por isso. No entanto, existe sim uma coisa chamada energia. E quando você assenta esta energia na sua coroa, e você não está precisando daquela energia, você está precisando de outra, isso sim pode levar uma pessoa a, entre aspas, se dar mal. Mas eu não acredito que um orixá vai prejudicar a pessoa. Eu não acredito. Porque nós temos o orixá de frente, nós temos o orixá de junto e temos o nosso orixá ancestral. O orixá de frente e o orixá de junto, ele rege a nossa atual encarnação. Eles nos guiam nessa atual encarnação. O nosso orixá ancestral é aquele orixá que é a nossa centelha divina com Deus. Ou seja, desde a nossa primeira encarnação, é ele que está conosco. E ele não é lido, né? Não é feita a leitura desse orixá de um modo comum em algumas casas. Normalmente se lê só o de frente ou o de junto. Normalmente. Mas esse orixá ancestral existe. E por ele existir, é ele que vai dar o equilíbrio entre os dois que estão nos regendo nesse momento. Então, se fazem uma leitura errada, o orixá ancestral fala, olha, tá bom, acredita aí, mas quem vai reger esses dois aqui? Agora, quando se põe a mão na cabeça e dá obrigações na cabeça, colocando energias que não eram necessárias, eram necessárias outras, aí sim a pessoa pode realmente se dar mal. A questão de energias que eu estou dizendo é quando a pessoa faz diversas obrigações e coloca energias que não são necessárias. Mas isso é uma coisa mais profunda, uma coisa mais interna. Por isso que eu estou te falando, procura um terreiro sério, procura um lugar sério de respeito e de axé para que você possa ter reconhecimento espiritual na lei dos orixás. Mas, Pai Paulo, você falou dos 7 orixás para se conhecer, se conectar e ter conexões profundas. Quais são esses 7? Eu coloquei o número 7 por ser um número cabalístico. Né? As sete ondas sagradas, as 7 linhas de Umbanda, os 7 raios sagrados, por ser cabalístico. Mas, na realidade, nós precisamos de todos os orixás. Eu não posso limitar somente ao número 7. Se nós conhecemos mais de 7 orixás. E através da vibração, nós podemos sentir os orixás. Você vai se E se você quer 7 orixás, eu te passo aqui 7. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloaê e Iemanjá. 7 orixás. 7. Oxum, Oxalá, para me cristalizar no ser, Oxum me dá amor. Oxóssi para sair à busca do meu autoconhecimento, para que Xangô me dê equilíbrio, para que Ogum me ordene, para que o Obaloaê me ajude a evoluir e que Iemanjá me ajude a gerar novas condições de vida. E através desses orixás, eu posso conhecer outros, como Inhaçã, Nanã, Euá, Ossanha,
Mas eu não preciso ficar com esse número 7, com 7 orixás. O importante é você conhecer um orixá, ele muito bem. Pai Paulo, meu orixá fica comigo 24 horas? Não. Seu orixá tem também mais o que fazer. Ele não fica com você 24 horas por dia. No entanto, se você tem uma conexão com ele, por exemplo, um assentamento, uma firmeza direta com ele, aquela energia está armazenada ali, você sente aquela energia 24 horas por dia. Você vai sentir a vibração 24 horas por dia. E essa questão de vibração, para você entender o que é vibração, basta você pensar assim. Vibração, imagina uma bolinha, uma pedrinha, atirada num lago. A pedra vai fazer assim, ó, e aí vai formar um monte de ondinhas. Não é isso? Imagina essa cena. Quando você consegue imaginar essa cena, você vai ver a pedra fazer e as ondinhas fazer assim. Correto? A pedrinha caindo é a força do orixá. As ondinhas que vão se abrindo, ali é a vibração que está vindo para nós. Então, quando você tem uma conexão com o orixá, através de uma firmeza, através de uma vela acesa, de um assentamento, através de uma imagem, através de um otá, através de uma fruta, através de um ponto de força, através de um altar natural, você vai sentir a vibração, são aquelas ondas que vêm para você. Por isso que quem tem um altar, é muito comum, eu quando chego na minha casa, tenho um altar, eu me curvo perante o altar e peço a bênção, porque eu sei que as vibrações são constantes, que eles têm imagens cruzadas, têm otás consagrados, imagens consagradas que ficam vibrando o tempo todo para a minha casa. Isso é 24 horas, mas ele vibra constantemente com você. Mas, pai Paulo, eu não consigo me conectar e sentir essa vibração que você fala. Quando você faz com pressa, você não presta atenção. Os sinais, o coração acelerar, sentimentos, você não presta atenção. Então fazer com pressa é errado. Você que está no início, esperar já também sentir algo logo de cara também é errado. Imaginar que a espiritualidade é uma moeda de troca. Eles só vão me mandar a vibração se eu dar para ele uma mala de frutas, se eu dar para ele uma mala de palmas, se eu bater tambor. Não, espiritualidade não é moeda de troca. Espiritualidade é para você investir no seu autoconhecimento e, através do seu autoconhecimento, você começar a prosperar na sua vida. É isso que acontece quando a gente quer se conectar e vibrar com os orixás. Pai Paulo, dá uma dica, então, para melhorar a minha conexão e sentir melhor a minha vibração. Primeiro você tem que escolher uma hora do seu dia, onde você vai estar sem pressa e sem nada. Eu falo uma hora, sim, mas pode ser 10 minutos, tá? É um horário. Se você tem um altar, diante do seu altar, fique respirando profundamente, mentalize um altar natural. Você tem um altar ali físico na sua casa, com imagens. Foque numa imagem e o que aquela imagem representa. Se é as matas, se é o lago, se é o rio. Feche seus olhos e mentalize o altar natural, o rio, a cachoeira, o mar, e comece a respirar profundamente. Coloque um ponto para você ouvir, seja, ou comece você a cantar e peça a bênção ao seu orixá. Faça isso diariamente, ou pelo menos 1 ou 2 vezes por semana.
E você, sempre no mesmo horário. E você vai ver que a sua vibração vai começar a melhorar. Axé.